Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma demonstraçãozinha de como criar o seu próprio desenho animado com aqueles bonequinhos palito. Eu utilizo aqui um software, ele é grátis, a gente pode fazer o download facilmente da internet através desse site aqui, ó. Desse site aqui. Eu vou deixar na descrição do vídeo e nós fazemos a instalação bem facilmente, é só seguir ou aceitar, ok, até o final. Ele vai instalar rapidinho e quando já tiver instalado é só clicar no ícone que ele vai criar na área de trabalho com essa carinha aqui, que é uma carinha do próprio boneco palito, né? Depois de instalado nós vamos abrir, ou a gente pode criar um documento em branco, ou a gente criar um documento padrão, que ele já traz um bonequinho feito automaticamente. Esse aqui é um dos exemplos que eu estava utilizando. Eu vou minimizar ele aqui. Quando você clicar naquele botão que eu cliquei para abrir um documento padrão, ele vai abrir com esse bonequinho aqui. Aqui tem um menuzinho com algumas funções. Por exemplo, você pode criar essas linhas aqui para fazer o seu próprio desenho, e tem algumas formas que ele já traz como padrão, como por exemplo o círculo, aqui ele traz um quadrado, e aí você pode ir desenhando conforme sua vontade. Eu vou tirar ele daqui, a gente dá um undo para ele desfazer, né? E vou usar esse bonequinho mesmo. Aqui, como eu falei, é um menuzinho. Quando tiver marcado com essa setinha preta aqui, você consegue fazer as movimentações no boneco. Por exemplo, eu quero mexer o braço dele. É só clicar na bolinha onde eu quero mexer, clicar e segurar. Aí ele vai fazer a movimentação conforme eu desejo. E cada parte dessa aqui ele vai mexer uma parte do corpo do boneco. Então, por exemplo, eu quero trazer o braço para baixo. Eu vou clicar aqui e vou ajeitar o braço aqui, ó. Tá vendo? Se eu quiser dar, por exemplo, uma impressão de movimentação, eu vou clicar aqui na perna dele, fazer uma movimentação. Se eu quiser mexer o boneco para frente, como se ele estivesse olhando alguma coisa, eu clico nesse botão e arrasto ele para frente, da mesma forma para o outro lado, e aí a gente pode dar movimentos para esse boneco. Como é que a gente faz que fique parecendo que é uma animação realmente? A gente vai inserindo vários quadros da figura com pequenas movimentações que vai sendo feito ao longo desses quadros aqui que nós vamos criando. Então, como exemplo, vou usar esse mesmo boneco aqui, ó. Se eu clicar no botão amarelo, eu arrasto ele. Eu clico e arrasto ele. Então eu vou criar uma outra figura, uma bola, por exemplo, só para verificar o funcionamento. Eu vou clicar aqui, depois eu clico no local onde eu quero, ela vai marcar, aí eu não preciso mais ficar apertando o botão do mouse. A hora que eu clicar ele já marca, e aí só arrastando o mouse ele vai definir o tamanho e o lado. Então, quando eu já tiver com o tamanho satisfeito, eu clico de novo e aí a bolinha está criada. Então, vou fingir que ele está agora aqui, ó, ele está com essa marcação, então eu tenho que voltar lá para a setinha. Eu vou fingir que esse boneco então deixou a bolinha cair e a bolinha vai rolar. Então eu vou ajeitar aqui o braço dele para segurar a bola, vou trazer ele aqui para frente e vou arrastar a bola para cá. Aí qual é o próximo passo? Tá vendo? Ele ficou aqui no frame 1, no primeiro quadro. Eu vou criar um novo quadro, ele vai trazer o mesmo desenho do anterior, só que eu vou dar uma pequena movimentação. Por exemplo, eu vou deixar ele soltar a bola. Eu vou arrastar o amarelinho aqui para baixo, e quanto menor for a variação, melhor é a definição do desenho. Então agora eu vou criando vários quadros da mesma forma, fazendo a bolinha cair cada vez um pouquinho mais. Ó. Tá vendo? Ele está criando aqui embaixo. Sempre com a última movimentação que eu tiver dado. Vou criar aqui vários, para dar bem a impressão de que ela caiu. Aí aqui ela atingiu o chão, eu quero que ela role. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar
na bolinha vermelha e vou fazer o mesmo processo. Vou dar movimentações, uma após a outra. E repare que ele deixa marcado qual era a última posição, para não ter como se enganar. Então ele vai ficar marcado aqui a última posição. Mas quanto mais quadros nós criarmos, melhor vai ficar o desenho. Então, como a gente pode ver se ficou legal, se ficou interessante? É só clicar aqui no play. Ele vai abrir uma outra janelinha e vai mostrar para a gente como é que ficou o filme até aqui. Nesses botões aqui, nesses quadros aqui, nós temos a escala. Por exemplo, se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho dele, se eu quiser modificar a cor do boneco. São vários atributos que a gente pode mexer aqui. E esse aqui da mesma forma. Se você quiser deletar, se você quiser mudar a cor, são vários quadros. Mas a gente vai ficar só com o básico por enquanto. Então, nós criamos esse desenho de exemplo e vamos ver como é que ele ficou. Eu vou clicar aqui no play. Ó, tá vendo? Como eu fiz poucos quadros, eu só criei 12 quadros, ele faz bem rapidinho. Mas dá para ter uma ideia. Então, se você quiser criar o seu desenho ou até entreter os filhos em casa que já estão sem o que fazer, não tem mais o que fazer na quarentena, a televisão não passa nada que preste, coloque eles para fazer o próprio desenho animado, bem simples, não precisa gastar dinheiro algum, esse software é grátis e vai funcionar bem, vai passar bastante o tempo, pode até servir para uma apresentação. A pessoa quer fazer uma apresentação de PowerPoint, faz uma animação com esse bonequinho, aí é só dar asas à criatividade e à imaginação, né? Como exemplo, eu criei aqui um outro desenho com um pouco mais de quadro para a gente ver como ficaria um desenho mais longo. Então, deixa eu abrir aqui, vamos encontrá-lo. Um desenho que eu fiz só para exemplificar como é o funcionamento dele. Eu então criei 2 bonequinhos e fingi aqui a existência de um gol, onde esse bonequinho aqui vai tentar fazer o gol e esse outro bonequinho aqui está assistindo o que o cara está fazendo. Então, esse aqui eu criei com 176 quadros, 176 frames. Então, como ele vai levar mais tempo, como ele tem mais quadros, ele vai levar mais tempo, vai ficar um filminho um pouquinho mais longo. Vamos ver como funcionou? Não tenho uma grande criatividade artística, mas é só para exemplificar o funcionamento do software. Então vamos lá, vou dar o play nele. Ele chuta a bola bate no travessão, cai aqui na frente do outro bonequinho. Ele pede para o outro bonequinho empurrar a bola para ele tentar de novo. O bonequinho chuta a bola, bate na cabeça dele e ele desmaia. O bonequinho assustado sai correndo, mas antes dá um tchauzinho. Beleza? Bem simplesinho, bem fácil. Depois de salvar o seu desenho, depois de gravar o seu desenho, criar o seu desenho, você vem aqui no arquivo, salvar como, dá um nome para ele e salva no local que você achar mais adequado. Ok? Facinho de tudo. Espero que isso ajude, pelo menos no entretenimento das crianças. E agora é só dar asas à imaginação. Até a próxima.